Fala galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo aqui do canal 3ML, do canal de literatura, filosofia, teologia e cinema também. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o novo filme do Superman, que lançou na pré-estreia nessa terça-feira, no dia 8. E aí eu tive a oportunidade de assistir e gostaria de deixar algumas considerações. Então, primeiro a gente vai avaliar todo o filme e tem um erro que para mim foi bastante gritante, assim, que a gente precisa considerar. E que, pra mim, isso afeta bastante a obra como um todo. Beleza? Então, vamos lá. Em um primeiro momento, o filme ele tem uma pegada bem diferente do último lançamento, que foi o Man of Steel, que o Henry Cavill protagonizou, né, com a direção do Zack Snyder. Então, eles têm orientações bem diferentes. Gostei bastante. 90% do filme, assim, muito bom, né? O elenco é um destaque. Todos os personagens que foram selecionados são muito bons. Os atores realmente entregam muito bem, né? Então, o Nicholas Hoult, que faz Lex Luthor, fantástico. Assim, ele atua bem demais mesmo. A atriz que faz a Lois Lane também entrega bastante, tá? O Superman, ele conseguiu passar bem, né, esse espírito do escoteiro azul, do azulão, né, que a gente estava acostumado na infância. Então, acho que esse foi um ponto positivo, né? Em primeiro lugar, o elenco. É, diria que a parte do som, né, das músicas, a sonografia, né, do filme foi muito boa. Realmente, uma playlist bem legal, voltando realmente ao clássico. Eu acho que essa foi uma das intenções do James Gunn no filme, né? Tentar retomar uma visão mais clássica do personagem, uma visão mais mais purista, por assim dizer, né? Tentando retomar o personagem e o que significaria o Superman no nosso tempo, né? Agora em 2025, como que seria, né? O que o Superman poderia acrescentar para nós, né? Então, acho que a proposta foi boa. Acho que os atores foram muito bons. A parte do som, né, foi também muito boa. É, acho que realmente tentar resgatar essa visão do Superman como alguém que se preocupa com as pessoas e tal o tempo todo, né? No meio da luta ele tá pensando em como proteger a cidade. Era uma coisa que fazia falta. Então no filme do Zack Snyder isso foi acho que um grande gap, né? Então você vê as lutas no Man of Steel, né? No Homem de Aço, em que ele luta contra o Zod, contra todas as ameaças no meio da cidade sem se importar quem tá dentro do estabelecimento, se tá ferido, se não tá. Então, isso fazia bastante falta, né? É, era talvez um Superman um pouco mais egocêntrico, assim, né? Um Superman que tá mais em volta só ali dele, né? Então ele enxerga a ameaça, mas ele não consegue pensar nas outras pessoas e não tem os mesmos poderes que ele para sobreviver a um ataque, né? Isso no do Zack Snyder. Então nesse daqui é bem legal, eles enfatizam isso bem, né? Do Superman resgatando esquilo, animal, crianças que estão ali em situação de perigo, adultos, né? Então ele tá ali realmente o tempo todo protegendo a humanidade, né? Então isso é um ponto positivo, acho que eu gostei. Gostei desse tom um pouco mais leve do Superman. É uma coisa que fazia falta mesmo, que a gente precisava ter de novo isso, né? Deu a sensação mesmo de você estar assistindo um episódio de Liga da Justiça Sem Limites. E é uma coisa boa, assim, né? Eu cresci assistindo, cresci sendo fã. Então, pra mim, foi um período muito legal. É um tempo que acho que consolidou, né? Minha paixão pela DC e pelos heróis da DC, principalmente pelo Superman. Então, eu tava com uma expectativa muito alta pra esse filme. Tava com expectativas altas, né? De que o filme ia entregar bastante, né? Acho que. E em partes talvez foi um erro meu, né? Também. Então, assim, foi legal ver essa perspectiva do Superman, mas ao mesmo tempo tava com uma expectativa muito alta de que seria um filme épico, como o filme do Zack Snyder foi. Então, assim, podem ter todas as críticas que forem a respeito do filme do Zack Snyder, mas uma coisa que é clara nele é que ele é um épico. Então você tem ali o Zack Snyder dirigindo, você tem Christopher Nolan ajudando na produção, que Christopher Nolan, baita, né? Diretor aí, fez muitos filmes gigantescos, ganhadores de Oscar.
tem o Hans Zimmer, né, fazendo aquelas trilhas sonoras espetaculares. Acho que a trilha sonora do Man of Steel é uma das minhas favoritas dele, assim, né? Na trajetória dele no cinema, assim, é uma das que mais me agradam, assim. Tem também no Inception, é uma boa trilha sonora. Tem no Interstellar, que é muito boa. Mas no Man of Steel, acho que conseguiu capturar bem o espírito do Superman, né? Então, assim, o filme do James Gunn não se propõe a ser um épico. Ele realmente dá esse espírito um pouco mais de HQ, mas aquela HQ mais corriqueira, assim, né? De situações corriqueiras, né? Na vida do Superman. Então, assim, o tempo todo você vai ver algum monstro aparecendo na cidade, né? E o pessoal lutando, os outros heróis lutando. Então, traz essa sensação de HQ, né? Nos filmes do Zack Snyder, a destruição é muito maior, né? Então, ali é sempre muito contida, é sempre ali no meio da praça, né? No meio do parque ali central de Metrópolis, que aparece o monstro e eles lutam ali, né? Então, bem caricato, bem uma ideia de HQ. Eu acho que o James Gunn foi feliz nisso. Tá? O James Gunn conseguiu transmitir essa ideia mesmo no HQ, traz esse espírito, né? O Superman é mais leve, um Superman realmente mais animado, um ser humano, um Superman que mostra, né, essa questão da humanidade. Eu acho que isso ficou bem claro, né? Então, isso ele consegue transmitir muito bem. Acho que vale, né, assistir lá no cinema para tirar suas próprias conclusões, para conhecer a obra. Foi legal mesmo, né? Achei uma perspectiva diferente, então ele introduz novos heróis de uma vez só. Então, assim, é um Superman que já tá há 3 anos atuando. Então, tem algumas coisas que você já introduzindo no meio da história, né? Então, assim, ele já pressupõe que você já conhece parte da história do Superman, né? É, então, eu acho que tiveram vários pontos positivos, né? O filme começa de uma perspectiva diferente, né? Então começa... Claro, esse vídeo aqui vai ter spoilers, né? Então, assim, o filme já começa com ele, o Superman apanhando, né? Já falando que há 3 anos ele nunca tinha perdido uma luta e essa foi a primeira vez que ele perde, né? Então já começa com um conflito, talvez, interno do Superman, porque é a primeira vez que ele perde uma luta, né? Então isso o desafia de algum modo. Então ele é recebido na Fortaleza da Solidão, né? Tudo mais, vai se desenvolvendo a história. E eu acho que o primeiro ato é super ok, acho que é super legal. Ele te introduz bem no ambiente, ele vai te mostrando alguns personagens já que são relevantes pro desenvolvimento da narrativa. Então acho que é legal, né? Acho que bem bom assim. O que a gente percebe só que a partir do segundo ato já começa a ficar muito confuso, tá? Então começam a acontecer muitos eventos e tudo começa a se perder um pouco, tá? E aí agora acho que vem pra minha crítica talvez um pouco mais pesada assim em relação à obra, né? Então, alguns pontos que eu considero negativos na obra, tá? Apesar de ser uma inclusão muito legal, o Crypto. O Crypto é uma adição muito legal, né? Colocar o cão do Super-Homem, né? Da cara. É muito legal. Então, assim, traz esse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, acho que o James Gunn ele infantiliza um pouco a obra, tá? Porque ele explora muito o recurso do Crypto. O tempo todo, o cachorro ganha destaque, tá? Por um lado, é fofinho, né? As pessoas gostam. Mas eu acho que infantiliza um pouco a obra. E eu acho que ele usa muito esse recurso, tá? Do Crypto. Outra coisa também que ele usa muito, assim, em excesso, são as pitadas de humor. Pra mim, ele não conseguiu ainda dosar a quantidade de humor que deve ter num filme. Por mais leve que ele seja, eu acho que ele coloca todos os personagens fazendo tiradas cômicas, né? Então te dá uma saturada, né? Não que as tiradas não sejam boas, tem várias que são muito boas e oportunas, mas eu acho que esse espírito mais goofy, mais pateta, assim, eu acho que não é o melhor tom para se conduzir uma obra o tempo todo. Acho que tem que ter, acho que tem personagem de alívio cômico, por exemplo. O Jimmy Olsen é um bom personagem de alívio cômico, né? Você tem um ou outro ali que deveriam ser engraçados, mas assim, aparentemente todo mundo no universo do Superman é extremamente bem-humorado, né? Então, tinha o Guy Gardner também, que é o Lanterna Verde, né? Ele faz muito bem esse alívio cômico, né? Também. Mas ali eles colocaram tudo um pouco em cada personagem. E eu acho que isso foi dando alguma saturada durante a narrativa. Tá? Outros pontos eu acho que ficaram confusos a partir do segundo ato é que acontecem muitos eventos ao mesmo tempo. E é muito personagem que você introduz de uma vez para um filme de somente 2 horas. Tá? Então, assim, não espere profundidade na história do James Gunn. É uma história realmente extremamente rasa, né?
Ela vai tratar o conflito de identidade do Superman. Ali, ele, apesar de estar 3 anos atuando, talvez nesse primeiro momento de derrota é quando ele começa a se questionar de algumas coisas, né? Como eu falei, o Luthor é muito bem feito. Então, o Luthor ele vai criar todo um plano ali para tentar frustrar e derrotar o Superman, né? Desde o início, eles vão desvendando, né? Desvelando essa história, mostrando o quanto o Luthor tinha se preparado para derrotar o Superman de fato, tá? Mas realmente eu enxerguei alguns problemas narrativos. E o principal problema é, né, quando o Luthor consegue invadir ali a Fortaleza da Solidão do Superman e a mensagem e, e esse pra mim é o grande erro do filme, tá? Esse pra mim é o grande problema desse filme. Então eles conseguem entrar na Fortaleza da Solidão e ali eles acham a mensagem do Jor-El, da Lara, né, que são os pais biológicos do Kal-El, né, do Clark. E apesar de receber isso, né, essa mensagem que tá parcial, a engenheira, que é uma das vilãs ali, né, uma das capangas do Luthor, né, do Luthor, por assim dizer, ela consegue recuperar a mensagem inteira, né? E aí na narrativa, que eu acho que pra mim esse foi o grande problema do filme, né? A narrativa ele mostra depois divulgando essa mensagem completa recuperada e, e a mensagem apresenta o Jor-El nos seguintes termos, né? Mostrando que ele queria muito o bem, né, do Kal-El, que queria que ele fizesse o bem. E logo depois fala que, na verdade, era para ele. O plano dele deveria ser dominar a Terra, né? E proliferar a espécie, né? Reproduzir a espécie kryptoniana para trazer Krypton de volta de algum modo, né? E até sugere na mensagem que o Kal-El criasse haréns secretos para que isso fosse alcançado, né? Para que ele copulasse com diversas mulheres para propagar a espécie do Superman, né? Dos kryptonianos. Então, isso é grave, e isso é grave por um simples fator, né? Porque em toda a história das HQs, né? E eu falei, né? O filme ele tem essa pegada bem HQ, né? E você espera que James Gunn se baseie, né, em várias HQs para criar o personagem, né? E aí nessa cena, uma das partes do conflito de identidade do Superman tá naturalmente ligada aos seus pais biológicos, né? Então tem essa orientação esdrúxula, né, que colocaram na conta do Jor-El. E isso não é quem é o Jor-El, né? Se você olha nas HQs, nas histórias oficiais, Jor-El e a Lara são um casal de cientistas que amavam muito Kal-El, que tinham visto a ganância de Krypton, né, de todo o planeta deles, da burocracia do governo e todas as coisas, sabem que o planeta vai ser destruído e não fazem nada. Enquanto o Jor-El e a Lara estão tentando alertar, não é feito nada. E aí, diante da destruição daquele mundo deles, eles constroem uma nave, que era o que era possível na época, para mandar o filho deles. Eles estudam os planetas, acham um planeta que seja adequado pro Kal-El, sabe que ele vai ter muito poder ali naquele planeta, mas em nenhum momento a orientação deles era para que, né, que eles dominassem o mundo, para que destruíssem a humanidade, para que reconstruísse Krypton. Em nenhum momento é isso, né? E eu acho que no Man of Steel isso é bem claro assim. Acho que no Man of Steel você consegue ter bem essa perspectiva, porque ali fica bem claro que eles estão vendo realmente a destruição do mundo. Então, assim, no Man of Steel eles seguem a, a história padrão, né? Seguem a história padrão e no final mandam o Kal-El pra Terra. E normalmente na Fortaleza da Solitude, né, da Solidão, tem a inteligência artificial do Jor-El que vai instruindo, né, o Kal-El como é que ele deve se desenvolver agora como um kryptoniano também, né? Para que ele aflore esse lado kryptoniano e que ele use isso pro bem das pessoas, para que ele proteja, né? Então quando você vê essa mensagem no filme do James Gunn, é uma coisa grave. Isso é uma parte core assim do filme, entendeu? Ele tá no núcleo do filme. E esse é o grande problema, porque ao criar esse conflito, como se os pais biológicos do Kal-El fossem uns cuzões que querem dominar tudo, ali entra o conflito de identidade do Kal-El, que sempre confiou na mensagem, porque ele só tinha metade da mensagem, ele sempre confiou na metade da mensagem dos pais, e quando ele descobre tudo, descobre que os pais deles eram uma fraude. Só que em nenhuma HQ legítima do Superman vai pintar isso. E por quê? Porque o Kal-El, ele é o desejo do bem.
Entendeu? O símbolo da casa de El, aquele S que ele carrega no peito, significa esperança. Como que você pode dizer que esse símbolo da casa de esperança comporta ali os dois pais que geram Kal-El, que é essa esperança deles de um mundo novo, de um mundo em que ele pode fazer o bem e preservar esse mundo, diferente do que Krypton foi feito? Como é que você transfere isso pro seu filho, sendo que vocês são dois cuzões que estão querendo transformar, né? Estão querendo falar pro Kal-El criar um bordel quase e ter diversas mulheres no seu harém secreto para proliferar a espécie kryptoniana, raça kryptoniana. Então, assim, é absurdo, entendeu? É absurdo. É absurdo porque tira todo o legado da casa de El. Tudo aquilo que os pais dele queriam transmitir para essa vinda, né, do Kal-El na Terra. Então, como cientistas renomados, como alguém que quer transmitir um pouco da tecnologia e proteger a humanidade, que era esse o desejo deles, né? Transformar o Kal-El numa espécie de guardião ali para usar esses poderes para o bem, né? Eles tiram todo esse mérito ao converter a mensagem. E o pior, porque ele, assim, você vê o Luthor durante a história falando realmente que criando mensagens falsas, usando lá macacos lá para escrever mensagens de ódio, né, contra o Superman. Então, se foi um vilão que recuperou a mensagem, nada mais natural que você dizer o seguinte, né? Olha, essa mensagem foi falsificada e no final a gente consegue recuperar a mensagem com o Senhor Incrível, que é um dos personagens que está na história e que é muito inteligente. Só que eles usam esse mesmo Senhor Incrível como um fact-checker, um checador de fatos. E ele faz assim, e a fala dele é exatamente essa. É impossível que o Luthor tenha mudado essa mensagem. É impossível que ele tenha mudado a mensagem. Ou seja, ali naquele momento, o James Gunn consolidou os pais do Superman como dois cuzões, como os dois assholes. E é importantíssimo, assim, pro personagem. Sim, importantíssimo pro Superman que ele tenha também os pais dele como pessoas boas, como pessoas que forjaram o caráter dele também, apesar dele não ter conhecidos. Entendeu? Se o James Gunn se baseou em alguma obra, talvez foi no Smallville, mas o Smallville não é padrão pra nada na história do Superman, entendeu? Smallville, ele só voa, ali talvez por uma questão de recurso, ele só voa no último episódio, entendeu? Depois que ele já fez um monte de coisa, entendeu? Então assim, Smallville não é um padrão a ser seguido. E o James Gunn escolheu o pior caminho possível para retratar os pais dele. Os pais do Superman, os pais biológicos. Enquanto isso, ele coloca quase um conflito entre esses dois pais. Porque enquanto os pais do Kal-El são dois assholes, os pais adotivos, né, que deram o nome de Clark pro Kal-El, são caras muito bons. Mas na história do Superman, ambos são bons. Ambos os pais são bons. Isso que é importante. Porque aqueles pais que são super poderosos querem que o filho seja bom, e aqueles pais que são fracos, que são seres humanos, também ensinam moralmente o que o Kal-El deve fazer, né? Como pessoa, como que ele deve se construir, ter sido recebido no lar. Tudo isso é bom. Né? E aí você vê a tragédia no final. Porque no final eles pegam essa mesma cena do ato 1, em que ele vê as memórias enquanto ele está se curando, que eram na verdade dos pais biológicos, e agora ele substitui pelos pais adotivos. Você vai falar assim, a cena é bonita, tá? Pra mim o filme inclusive tinha que ter acabado nessa cena. A cena é muito bonita, é muito bonita mesmo, assim, ele vendo as memórias dele da infância. Mas o grande erro é que ele apaga completamente a memória do Jor-El e da Lara, que eram pais que o amavam e que, na verdade, queriam que ele fizesse o bem. Mas nessa história, os dois pais são dois cuzões. Então, assim, é um erro gravíssimo. Acho que. Porque no final mostra que ele abandonou, entendeu? Ele abandonou suas raízes kryptonianas. Criou esse rancor das suas raízes kryptonianas. Então a vida dele é isso agora. Agora ele sepultou dois pais dele, né? Eliminou da sua vida dois pais e não carrega mais o legado de Krypton. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque não é esse o Kal-El. O Kal-El não é isso. Entendeu? Então, o final ideal desse filme deveria ter sido a mensagem ter sido provada que era falsa, né? Se não tivesse colocado o Senhor Incrível, poderiam ter colocado o Senhor Incrível no momento posterior, tentando arrumar a mensagem, falando assim, putz, cara, vendo aqui na Fortaleza da Solitude, eu entendi que a mensagem estava errada, aqui tá a mensagem certa. Aí seria perfeito, né? Seria com a mensagem dos pais dele, biológicos, e a mensagem dos pais dele, adotivos. E aí sim, né? Tudo voltando ao normal, tudo voltando ao que ele deveria ser. Então, assim,
É, é uma obra boa, mas acho que esse erro ele é gravíssimo. Ele mancha ali o personagem, tá? Espero que a DC faça sucesso com esse filme pra poder continuar expandindo o universo. Mas assim, o James Gunn tratou com muito desrespeito a história do personagem. Não tô falando que, por exemplo, o Man of Steel não tinha erros. Ele tinha erros, naturalmente. Ele tinha falhas no roteiro. Tinha outros problemas, né? Então, se aqui eles acertaram muito bem nos pais adotivos, no, no Man of Steel eu acho que pro Jonathan Kent, eles erram um pouco, né? Eles erram porque transformam mais em alguém que tá tentando o tempo todo proteger o Superman, o que é uma reação natural, né, de um pai. Se você considera essa perspectiva mais realista do Superman, é aceitável até o Jonathan Kent. Ele tentar, né, falar pro filho se conter, tentar não fazer algumas coisas. O que ainda assim eu acho errado, né? Acho que, claro, tinha que incentivar o Superman a usar os poderes dele pro bem, sempre, né? E não o medo da retaliação que ele pode sofrer das pessoas. Mas é um medo aceitável, assim, quando você considera de uma perspectiva mais realista, assim, né? Uma abordagem mais realista do Superman. Mas aqui eles destroem completamente a figura do Jor-El, do Lar-El, sugerindo realmente a construção de um harém, né? A construção de um harém e o domínio da raça kryptoniana. Eu acho que eles se basearam mais no Smallville e naquela série lá animada Invincible, não Invencível, da Prime, né? E ali, realmente, né, a raça vitruviana que tem que dominar todos os planetas, enfim. E eu acho que isso não é uma pegada do Superman. O Superman, ele é bom tanto pela criação que ele recebeu dos pais, quanto pelos pais que o trouxeram ao mundo, que desejavam o bem da Terra. Então, acho que essa é a minha consideração. Eu daria uma nota 7 pro filme, tá? Esse erro, pra mim, ele é bem gritante, mas nos outros aspectos é realmente muito legal, a história é muito boa, a história realmente, ela, apesar de confusa, né? Eles conseguem ali explicar um pouco mais, mas assim, não espere uma obra profunda, não espere uma obra épica, né? É uma, é uma história de quadrinhos, né? Só com um erro muito grave que não tá em nenhum quadrinho. Foi esse daí do James Gunn. Não sei porque ele fez essa escolha infeliz, né? E é um ponto central da narrativa, né? Porque é isso que gera a crise de identidade do Clark, quando ele ouve a história dos pais dele, a mensagem completa. Então, assim, teria sido muito melhor se tivesse baseado numa mentira e tivessem ajustado isso depois, né? Mas essas são as minhas considerações. Recomendo que vocês assistam no cinema o filme, que incentivem a DC a prosseguir com esse projeto do universo novo da DC. Apesar desse erro que pra mim é gravíssimo, né? Mas acho que vale você assistir, vale você conhecer. O filme tá bem legal, assim. Acho que só esses erros assim que mancham um pouco da história. Mas é isso. Espera aí os próximos vídeos. A gente vai comentar outros filmes, outros clássicos ainda no canal. Valeu!